Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós estamos falando da lei da destruição, vimos os flagelos destruidores, que são importantes, né, para a renovação da parte material, das coisas, para acelerar o progresso. Nós vamos ver hoje a guerras. O estado de guerra reflete a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual no homem e o transbordamento das paixões. Então mostra essa natureza animal, não espiritual do homem. Então estado de guerra. Então no estado da barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, daí a guerra ser um estado normal. Com o progresso do homem, esse estado de guerra se torna menos frequente, pois ele passa a evitar as suas causas, fazendo quando necessária com a humanidade. Então, quando a gente vai espiritualizando, melhorando, nós vamos diminuindo essa quantidade de guerras, o que mostra essa bestialidade que existe ainda no homem, né? Alguns homens aí não tão espiritualizados, não é isso? Então, nós vamos ver quando os homens praticam a lei de Deus e compreendem a sua justiça, a guerra deixará de existir na terra e todos os povos se considerarão irmãos. Então, quando nós cumprirmos aí, entendermos as leis de Deus, né, praticarmos principalmente as leis de Deus, essas guerras deixarão de existir. Então, tomando necessária a guerra, a providência objetivou a liberdade e o progresso. No entanto, pode dela resultar a escravização dos povos, o que se permite para fazê-lo progredir mais depressa. Às vezes acontece isso, né? Aquele que suscita a guerra para proveito próprio responderá pelas mortes que ela tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então, aquele que provoca as guerras, aquele ou aqueles, né, gente, vai estar lá na sua conta pessoal, vamos dizer assim, né? Vai responder por essas mortes, havendo de passar por muitas experiências para expiar todos os assassínios que haja sido causa. Então depois vai ter que passar por muitas experiências, olha que interessante. Então, nós vamos ver que a atividade humana, não conflito, paz, conflito, guerra. Não conflito, comer, beber, trabalhar, procriar, paz, divertir-se. E conflitos, guerra, ganhos uns e perda de outros, né? São as guerras. E aí nós vamos ter guerra ou paz, né? São a ambição humana que faz com que haja essas guerras, né? Essas guerras. Então a questão 742 é assim: qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação de paixões. É isso. Qual o objetivo da providência ao tomar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Questão 744. 743. A guerra desaparecerá um dia na face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem as leis de Deus. Nós já vimos. E o assassínio? Questão 746. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Grande crime, pois que aquele que tira a vida do seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal, né? Então, um grande crime, o assassínio. Na 747, é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Já os tenho dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Deus vai ver lá a intenção de cada um. Na questão 748, em caso de legítima defesa, escusa Deus o assassínio? Só a necessidade o pode escusar, mas desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra do agressor, deve fazê-lo. Legítima defesa, né? Na 749, tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra e na guerra? Não tem culpa quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda.
Então, o problema ali é a crueldade, né? Não é contabilizado. Lembra que é contabilizado para aqueles que fazem as guerras, né? Aquele que está ali, ele está na sobrevivência também, né? Está tentando se defender ali na guerra. Agora, se ele age com crueldade, vai ter uma visão ali, a intenção, como é que é a intenção desse homem. Então, nós vamos ver a crueldade. A crueldade, o assassino, é um grande crime perante Deus, pois tira de um semelhante a oportunidade de uma existência, de uma expiação, de uma missão necessária à sua evolução espiritual. Deus, que é justo, julga o fato mais pela intenção do que pelo resultado. Somente a necessidade de agir em legítima defesa pode escusar sua prática, desde que o agredido não possa preservar sua vida sem atentar contra o agressor. Então, durante a guerra, não tem o homem culpa pelos assassinos que pratica, constrangido pela força. Já vimos. Todavia, culpado se comete com crueldade, sem levar em conta o sentimento de humanidade. Então, os povos em que o infanticídio se constitui um costume, está consagrado pela legislação, comprovam que o desenvolvimento intelectual não implica na necessidade do bem. Apenas demonstram que o espírito pode ser superior em inteligência, porém mal. Ou seja, tem vivido sem se melhorar. Né? Pode ter inteligência o espírito, mas pode ser mal. Né? Tem vivido aqui, mas não se melhora. Então, nós vamos parando por aqui. Vamos continuar no nosso próximo encontro. Né? Vamos ler aí bastante o Livro dos Espíritos, estudar, gente, essa parte, né, da lei da destruição. Bons estudos!